Olá, ouvintes da Palavra de Deus. Eu vos saúdo na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje tem uma palavra de Deus para o seu coração e também para o coração de todos os seus familiares. Uma palavra essa que vem dizendo que Deus, Ele se compadece de você, Ele se compadece de mim. Porque nós temos um Deus que verdadeiramente Ele é um Deus misericordioso. Deus, Ele não está preocupado com os seus pecados. Ele está preocupado com a sua salvação. E Deus, Ele sempre se compadece dos seus filhos. Em meio às lutas, em meio às aflições e em tantas coisas que acontecem na vida de cada pessoa. E algo também muito importante que eu quero vos lembrar é que Deus, Ele não se alegra com a sua tristeza, com o seu sofrimento. A palavra de Deus, em Salmos 103, no versículo 13 e o 14, vai dizer assim para o nosso coração: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Algo que vem chamando muito a nossa atenção é que Deus sabe de onde nós saímos, Deus sabe o que nós sentimos, Deus nos conhece. A Bíblia declara que Ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe do que você tem passado. Deus sabe do que você tem enfrentado na sua vida. E por muitas das vezes você para e começa a pensar que não tem mais jeito, parece que as coisas não vão melhorar e continua sempre a mesma coisa. Deixa eu lhe falar algo muito importante. Para você pode até ser difícil, ou você pode até pensar que chegou no seu impossível. A palavra de Deus declara que para Deus nada é impossível. E acredite, quando você chega no seu impossível, é porque Deus está trabalhando em seu favor. A Bíblia Sagrada é bem clara que diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, acredite que Deus está trabalhando em seu favor. Lembramos de muitos e muitos sofrimentos que passamos na vida lá atrás, lá no nosso passado. E lá atrás, no nosso passado, nós pensamos também que não iríamos conseguir. E nós não estamos aqui. Nós não estamos aqui agora. Se nós passamos tudo que nós passamos lá atrás e chegamos até aqui, como não iremos ainda continuar? Acredite, hoje Deus abre o céu em seu favor. Acredite, não é tempo de desistir, é tempo de avançar. Não retroceda, avance, continue, porque se você chegou até aqui, é porque você já enfrentou muitos problemas lá atrás, lá no passado. Pense o que você já passou e o que Deus já te livrou e te trouxe até aqui neste momento. E você está aí com vida, com saúde, respirando o ar da vida, o ar do Espírito Santo. E quando você passa agora por um problema, eu passo por um problema, nós passamos, por muitas das vezes pensamos que não vamos conseguir, ou até mesmo que vamos morrer em meio a esses problemas. Se esquecendo do que Deus já fez lá atrás, por mim, por você, por todos nós, porque Deus se compadece daqueles que o temem. Deus se compadece de seus filhos. E Deus, na realidade, Ele nunca vai nos desamparar. O que nós não entendemos é que o nosso Deus, Ele continua agindo de uma maneira poderosa na vida de cada um de nós.
cuidando de cada um de nós de acordo com a nossa fé. Você crê em Deus? Você acredita que tudo que você está passando é porque Deus tem um propósito na tua vida? E se Deus te trouxe até aqui, você já venceu tantas batalhas lá atrás, lá no passado, e você acha que Deus vai deixar você abandonado neste momento, que não vai se compadecer de você, que não vai se compadecer de mim, de nós? Não podemos pensar. Nós temos que lembrar que o mesmo Deus que trabalhou na nossa vida lá no passado e nos livrou de tanto sofrimento, de tantos problemas, é o mesmo Deus hoje que está aqui para nos livrar também de todo sofrimento, toda dor, todos os problemas. Jesus hoje está acalmando a tempestade na tua vida. Aleluia. Acredite, você não está só nesse barco. Jesus está no barco. Jesus, ele acalma o vento, ele para a tempestade e diz para você que agora é o tempo da bonança na sua vida. É o tempo da bonança na minha vida. Tão somente acreditamos que o mesmo Deus que nos livrou lá no passado é o mesmo Deus que nos livra hoje. Deus não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. E o que Deus pede de mim, de você, é que nós tenhamos fé, que nós acreditamos, que sejamos obedientes aos seus mandamentos. Deus pede que nós continuamos crendo, que nós venhamos a continuar crendo, porque a Bíblia é bem clara que diz que aquele que crê, esse vê a glória de Deus. A Bíblia diz que é impossível agradar Deus sem fé, como está em Hebreus capítulo 11. É impossível agradar a Deus se não tiver fé. É necessário acreditar que Deus é vivo, que Deus vive e que se faz galardoador daqueles que o buscam. Se você teme a Deus, acredite, Ele estará sempre ao teu lado para lhe ajudar, para lhe proteger e para lhe levantar quando você cair. A palavra de Deus diz: lembra-te de onde caíste, levante e volte às primeiras obras. Nunca é tarde para voltar para a presença de Deus. Nunca é tarde para se arrepender dos pecados. Nunca é tarde para dar um basta naquilo que tem feito você sofrer, naquilo que tem feito você chorar. Há algo na nossa vida, meu amigo e minha amiga, que nos faz sofrer. Há algo na nossa vida que nos faz chorar. Mas hoje, o próprio Deus está dizendo que Ele enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas e não haverá mais dor e não haverá mais pranto. Aqueles que confiam no Senhor, que está seguindo a Deus, hoje Deus está dando um basta no teu sofrimento. Aleluia. Porque o Deus poderoso de Israel, o Deus grandão da Galileia, está aqui neste momento para te abençoar, para te fortalecer, para te colocar de pé e dizer que Ele é contigo nesta caminhada e que você não está só. Ainda que por muitas das vezes você pensa no seu íntimo que Deus te desamparou. Acredite, Deus não te desamparou. Ele continua sendo o mesmo Deus, um Deus fiel, um Deus o qual está sempre trabalhando em seu favor, em o meu favor, aleluia, em favor de todos aqueles que temem ao Senhor. Acredite, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você tem temor a Deus,
você está sendo sábio, porque aquele que tem temor a Deus, esse não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas continua firme na presença de Deus, acreditando que ele não está sozinho, mas Deus está com ele. A Bíblia vai dizer, aleluia, lá em Isaías, no capítulo 10, no capítulo 41, no versículo 10, não temas e nem se apavores, porque eu sou contigo. Aleluia, Isaías 41, no verso 10. E se você for se aprofundar mais ainda, você vai entender que no versículo 13 de Isaías 41, Deus está dizendo, não temas que eu te ajudo. Aleluia. Não tenha medo, porque eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Um Deus que se compadece, um Deus compassivo, um Deus que se preocupa, um Deus que não abandona os seus filhos. Então, neste momento em que você está desesperado, você está desesperada, você está sem direção, sem saber para onde ir, você não consegue pensar, você não consegue tomar decisões, você está totalmente turbado, teu coração está triste, aflito. Hoje a tua história será mudada. Aquele livro de uma história velha será rasgado e o Senhor Jesus, com os próprios dedos, vai escrever em um livro novo uma nova história da tua vida, uma nova história da minha vida, porque a partir de hoje nós vamos viver uma nova história na nossa vida, uma história que o próprio Deus com os seus dedos escreveu, uma história de sucesso, uma história de prosperidade, uma história de felicidade, uma história de saúde, aleluia, uma nova história, um novo começo, uma nova conquista, onde você vai obter de Deus tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem esperado. Apenas acredite, confia. Nesta semana, Deus vai fazer um milagre na tua vida, um milagre na minha vida, um milagre na nossa vida, porque essa semana será uma nova história, um novo recomeço, uma alegria nova, uma prosperidade nova. Toma posse, porque é de Deus para a tua vida, e eu tomo posse, porque é de Deus para a minha vida também. E nós vivemos esta palavra hoje na nossa vida, que está em Salmo 103, no versículo 13 e o 14, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Aleluia. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece a minha estrutura, Ele sabe que somos pó. Aleluia. E que somos dependentes dEle todos os tempos da nossa vida, em todos os segundos, em todos os minutos, ou melhor, em todos os milésimos. Aleluia. Somos dependentes de Deus em todo o tempo da nossa vida, porque sem Deus somos estrutura fraca. Sem Deus somos barro, somos pó, não somos nada, porque Deus, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, como meditamos aqui em Salmo 103, no versículo 13 e o 14. Eu quero que você guarde esta palavra, estes dois versículos no teu coração, na tua mente. Viva esta palavra e saiba
aleluia, que Deus conhece a tua estrutura. Ele sabe quando você está feliz, Ele sabe quando você está triste, Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe das tuas necessidades, das minhas necessidades. E acredite, Deus supre todas as nossas necessidades, porque é assim que Deus faz na vida daqueles que creem e confiam. Então fique de posse, porque algo novo vai acontecer. O melhor de Deus está por vir na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Creia, ok? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o evangelista Luiz Roberto. Fiz muita obra de Deus por aí, pregando a palavra de Deus em várias igrejas. Ainda continuo fazendo a obra de Deus, pois aqui também estamos fazendo a obra de Deus neste momento. Falo com vocês neste momento, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, sempre estejam visitando o nosso canal Encontro com Deus. Porque ali você vai receber a palavra de Deus, você vai receber oração, aleluia, e Deus estará trabalhando na tua vida de uma maneira sobrenatural. Porque Deus, Ele trabalha num modo que você não vai entender, mas Ele trabalha em cima de uma fé sobrenatural, e por isso é necessário termos uma fé sobrenatural, aleluia. Você pegue a sua Bíblia, abra lá em Hebreus capítulo 11, que você vai ver ali algo surpreendente. Falando sobre uma fé sobrenatural. Hebreus 11 fala sobre uma fé sobrenatural. É você crer no invisível como se ele fosse visível. É você crer na sua cura, que aos teus olhos carnais ainda você não está curado. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você já está curado, curada desta enfermidade. Isto é uma fé sobrenatural. É você olhar para o seu armário de mantimento com os olhos carnais e ver o armário de mantimento vazio. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver que o armário de compra está cheio. Aleluia. Você usa a sua fé em todas as áreas da sua vida. Eu não estou falando de uma fé natural. Todos têm fé. Todos. Todos têm fé em alguma coisa. Mas eu não estou falando com essa fé a qual nós nascemos com ela. É uma fé que você nasceu, você tem essa fé, mas é uma fé o quê? Natural. Eu não estou falando dessa fé natural, é você pegar algo e dizer, eu tenho fé. Eu não estou falando dessa fé, eu estou falando de uma fé sobrenatural. É você crer no invisível como se ele fosse visível. Um grande exemplo que eu trago aqui para vocês é de Deus. Deus nós não podemos ver, mas podemos sentir. Isso é uma fé sobrenatural. Mas como? O vento. Você só sente, mas você não vê o vento. Você vê o vento? Você não vê, eu não vejo. Nós não vemos o vento. Sentimos o vento soprar, balançar as árvores, mas não vemos o vento. Assim é a presença de Deus. Nós não vemos Ele, mas podemos sentir a presença de Deus na nossa vida, ok? Então fique com esta mensagem, continue no nosso canal. Isso é apenas algo de Deus para você neste momento, mas no nosso canal tem muito mais palavra de Deus, muito mais presença de Deus para a sua vida, em cada palavra ministrada, em cada oração feita, a manifestação do poder de Deus na tua vida é real. Creia. Fiquem todos na santa paz. Deus abençoe.
e até a próxima, em nome de Jesus.